Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu desejo, espero que sim. Como você está aí nos seus processos de estudo, estamos aqui ao vivo pelo canal do Tiradentes, com cursos online. E eu saúdo a você, professor Randerson Soares, para estar aqui nessa nossa Semana da Saúde, fazendo aí acontecer o seu processo de estudo, o start, o play, aquilo que você pode determinar como um passo para a sua aprovação. E é com satisfação que eu vos saúdo aí, então, com alegria, para nós discutirmos algumas questões de legislação do SUS, com um assunto específico, com todo um apontamento de questão, mas inicialmente eu quero te dizer aqui que você que está no canal do Tiradentes, deixa eu acompanhar junto com você. Quem está aqui conosco, pode aí colocar em tela o nosso slogan da Mais Saúde. E aí eu te digo, você pode escutar como vai aí chegar no nosso canal do YouTube, certo? Nós temos essa intenção. O Mais Saúde, ele nasce com toda o know-how, aí do Tiradentes, com aprovações em concursos. Boa noite, a Laís com certeza veio para cá, se inscreveu no nosso canal do Mais Saúde. Seja bem-vinda, todos que estiverem aí conosco na live, tá certo? E aí nós temos o canal do Mais Saúde, concurso de residência, as nossas outras redes sociais que você pode estar acessando. Mais Saúde no Instagram. E aí, como eu ia te dizendo, Mais Saúde ele vem aí com essa Semana da Saúde. Tivemos o professor Augusto César com informática. Hoje eu, professor Randerson, com legislação do SUS. Temos aí o professor Alex Magno com matemática e raciocínio lógico. E para fechar essa semana de estudos, o professor Jackson Sampaio. Então, seja bem-vindo mais uma vez e que você possa aproveitar esse momento. E como eu ia te dizendo, o Mais Saúde ele nasce com uma tradição de aprovação. Tivemos aí vários aprovados no concurso do estado do Ceará, primeiro lugar para técnico de enfermagem, mas o que eu costumo dizer é que não importa qual lugar, a aprovação é o seu lugar. Então vamos resolver questões, vamos macetear legislação do SUS e facilitar isso para você? Foco na tela. Olha só então, nós temos a modalidade aí do nosso curso concursos e residência. Eu sempre digo que estudar para concurso é diferente de estudar para residência. Residência tem uma nuance, uma pegada, e o concurso ele tem uma outra. Principal, concurso mais diretivo, a residência por vezes aprofunda mais, mas você precisa saber o que você precisa estudar para a legislação do SUS. Isso é básico. E eu coloquei aqui justamente um slide em branco aqui, porque muitas pessoas me falam na dúvida do que estudar de legislação do SUS. Então, estudar a legislação do SUS, qual é a dica do professor Randerson? Tem história sim. História da saúde pública. Mas se eu fosse você, eu pulava esse momento da história. Por vezes ser um conteúdo denso, ser um conteúdo que precisa de mais aspectos de pano de fundo da própria história do Brasil mesmo, você pode começar aqui, é a dica que eu dou, pela Constituição Federal de 1988, quanto ali aos artigos 194 ao artigo 200. É fundamental você ter essa compreensão, pois a própria legislação, próprio arcabouço jurídico, lá no artigo 197, ele vai te falar de uma regulamentação. E essa regulamentação vem com a LOS, a Lei Orgânica da Saúde.
E aí nós temos a Lei 8.080, de 1990, que, por sinal, né, tivemos aí aniversário desta lei recente, né, dia 19 de setembro de 1990, nessa construção de desafio do SUS. Mas nós tivemos também outro assunto que você pode começar a estudar por aqui, Lei 8.142, de 1990. Esse é a chave, é o que eu chamo de legislação básica, que todo concurseiro precisa saber. Vai fazer qualquer concurso de saúde, da saúde, para a saúde, na saúde, precisa estar com essa legislação básica. Mas eis que, alguns anos depois, nós tivemos aí, em 2011, o decreto 7508 de 2011, que ele vem regulamentar esta lei 8.080. Então ela vem regulamentar toda esta lei 8.080 no sentido de se fazer acontecer. E é sobre este assunto que nós vamos discutir. Nós vamos estudar aqui o decreto 7508 por meio de questões, de forma objetiva, direta, para que você possa aprender a teoria aplicada nas questões. Vamos fazer isso passo a passo? Olha aí, dá uma lida aí nessa primeira questão, para que você possa responder, me dizer aí o gabarito. Pessoal aqui me pedindo o link nos nossos grupos. Eu vou focar aqui para que haja entrega total aqui, você que está. Compartilha aí esse link com os teus grupos, com os teus colegas, que fica mais fácil para nós respondermos aí questão a questão. Na primeira questão, vamos nós. O decreto 7508 regulamenta a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, como eu te falei, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Entre os conceitos apresentados, assinale aí alternativas que sejam corretas. Vamos analisar cada uma dessas. Então, nessa primeira questão, eu coloquei para que nós possamos ver qual é a estrutura do decreto 7508. O decreto 7508, eu costumo dizer, que ele é o famoso OPA. 1, 2, 3, OPA. O que é que ele vem fazer? Ele vem regulamentar a Lei 8.080 de 1990 e ele vai dispor sobre 4 coisas a saber: a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência em saúde e a articulação interfederativa. Veja só, essa organização do SUS, esse planejamento, essa assistência e essa articulação perfazem justamente capítulos do decreto 7508. Tratando aqui do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 3,
do capítulo 4, do capítulo 5. Mas eis que esse decreto são 6 capítulos. E aí nós vamos trabalhar diretamente na questão, o primeiro capítulo, através dos conceitos. Então vamos analisar cada uma das alternativas. O item A diz: o contrato organizativo de ação pública conforma-se a partir da descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertadas pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores do sistema de saúde. Isto, você que está estudando, você que já leu o decreto, corresponde à definição do contrato organizativo de ações públicas. O que é que você me diz? Vou te corrigir. Olha só, vou tratar cada um desses itens. Aqui não se trata do contrato organizativo de ações públicas. Quando se fala de descrição geográfica, é palavra-chave. É bizu que o concurseiro gosta. Então vamos aqui fazer um bizu relacionado aos conceitos. Nós temos então, quando se trata de a descrição geográfica, quando você tiver esse mote, tiver essa palavra, você vai estar tratando aí do mapa da saúde. É a descrição geográfica. Então coloca aqui, corrige aqui, ó. É o mapa. O mapa é a descrição geográfica da distribuição dos recursos e de ações e serviços de saúde, ofertado pelo SUS e pela iniciativa privada. Então, para que serve um mapa? Então, você precisa pensar aqui a ideia em uma terceira tela, que eu vou deixar a segunda para o bizu. Pense aí o seu estado, de onde você estiver no Brasil. Pense aí, ache ou imagine que ele tem 184 municípios, como é aqui o estado do Ceará. Eu vou ter regiões. Nessas regiões, o que é que se quer construir? Nessas regiões, com um conjunto de municípios, se quer construir uma rede. Já a rede, olha, é o conjunto. Conjunto de quê? De ações e serviços de saúde. Isso é o próprio SUS. Então, dentro de cada região de saúde, o que é a região de saúde? Não é a descrição geográfica, é o espaço geográfico. Então, aqui no nosso esquema, no nosso slide anterior, de conceitos, nós podemos acrescentar justamente essa diferença. O que é a região de saúde? A região de saúde, deixando aqui bem didático, é o espaço geográfico. Então, eis a diferença entre região de saúde, mapa da saúde, e para complementar esse bizu e nós gabaritarmos a questão, nós temos aqui o que seria a rede de saúde. Rede de saúde, a palavra para diferenciar é o conjunto. É o conjunto de quê? Das ações e dos serviços de saúde. Então, quando você vê essa figura aqui, ó, fica fácil você lembrar que cada região de saúde, que é um espaço geográfico, quer construir uma rede capaz de oferecer um conjunto de ações e serviços de saúde. No que é definição do SUS? De rede regionalizada e hierarquizada. Então vamos continuar analisando a questão e fazendo as correções. O item A já não pode ser. O item B diz: as comissões intergestoras
conforma-se como um acordo de colaboração firmado entre os entes federados, com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle, fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e dos serviços de saúde. Se você está acompanhando aí, vai nos dando o feedback em relação a essa questão, cada uma dessas questões. Então, as comissões intergestoras não trata disso. As comissões intergestoras, olha só no nosso desenho, no nosso esquema, elas tratam de ser, tem aqui município A, município B, município C, D. Esses municípios, eles vão pactuar a construção de uma rede capaz de atender no nível primário, secundário e terciário, que é os níveis de assistência à saúde. Eles vão pactuar por meio das comissões intergestoras. Então, as comissões intergestoras, elas são espaços, é o espaço de pactuações. Então, você está vendo aí que a gente pode garantir para você pactuações. Que olha aí os bizu, é o espaço, mas o que é que diferencia? Então, nessa região de saúde, os municípios vão se articular para pactuar a construção de uma rede. Vamos para um exemplo prático. Pega algumas cidades próximas aí, da tua capital, ou então vamos aqui para o estado do Ceará. Eu vou pegar aqui algumas cidades que vão aqui pela BR. Chorozinho, Pacajus, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Ocara. Eles decidem formar ali uma região de saúde. Pode colocar mais municípios, nós não estamos estudando o PDR. Mas vamos para a prática. Junto ali com os municípios de Pindoretama, Cascavel, Beberibe. Em outro estado, Recife, Paraíba, de onde você estiver nos assistindo, você vai visualizar que tem esses consórcios intermunicipais que a Lei 8.080 prevê. E onde é que esse pessoal vai negociar essa pactuação? Nas comissões intergestoras. Então, quando se trata aqui de comissão intergestora, essa não é a definição que o capítulo 1 traz. Quando se fala da palavra acordo, você vai lembrar, bota aqui no nosso esquema. Mais uma palavrinha em vermelho aqui, O que é o acordo, na verdade, é o COAP. Contrato Organizativo de Ações Públicas. Vai ser o quê? É o acordo. E as comissões intergestoras, para ficar bem resumido para você, as comissões intergestores, ela vai ser o quê? O espaço de pactuação, de negociação entre os gestores para construir uma rede, cada região de saúde que vai precisar do seu mapa, descrevendo tudo que há nela. E isso precisa se encontrar dentro de um documento assinado, que é o acordo que os entes federados vão fazer. Então, sendo assim, nós podemos colocar aqui que não é as comissões, e sim o COAP. Corrige aí, aqui é o COAP. Então, nem é A, nem é B. Vamos para a seguinte alternativa, C. Olha só. Você já sabe responder pelo próprio comentário. É isso que é trabalhar resolvendo questões. Região de saúde
conforma-se com um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, aquilo que eu estava te explicando nos exemplos práticos, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhado. Então tem que ter malha viária que permita a interconexão desses municípios para numa situação de urgência. Um município tem uma UPA, o outro tem um hospital de pequeno porte, precisa ser transferido, então eu preciso ter malha viária aí que permita essa interligação entre os pontos de atenção da rede. E qual é a finalidade de tudo isso? É garantir um princípio do SUS, olha aí, de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Então essa alternativa, o item verdadeiro da questão, mas eu perguntei sobre alternativas corretas. Rede de atenção em saúde conforma-se como o conjunto de ações e serviços de saúde. Então o nosso bizu, ó, rede é, se você substituir aqui, o conjunto de ações e serviços de saúde articulado em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência em saúde. Então nós temos aí os itens A e B como falsos, C e D como verdadeiros, e vamos analisar agora o item E para nós fecharmos esses conceitos gerais sobre o Decreto 7508. O item E diz que o contrato organizativo da ação pública da saúde conforma-se como instrumento em que ocorrem as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras de gestão compartilhadas no SUS. Quando se fala, ó, aqui, ó, espaço de pactuação consensual, ó, você lembra do bizu. Pactuação, ó, é o espaço, é a instância de pactuação. Nós vamos ter aqui não o COAP, o contrato organizativo de ações públicas, mas aqui seria sim, ó, corrigindo, as comissões intergestoras. Comissões intergestoras. Ok? Então temos aí item a item sendo corrigido e é assim que se estuda por questão. Vamos para a nossa segunda questão, porque nós temos aí 10 questões para gabaritarmos. Você que está presente, compartilhe esse link para todo o pessoal aí das suas redes sociais e chama para estudar. Vamos que vamos. O Decreto 7508, olha o texto repetitivo das questões, e estudando questões você aprende. Regulamentou a Lei 8.080, dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. É o que eu te falei lá no resumo, ó, que é o OPA, a Associação Mnemônica OPA. Então ele pede para assinalar o incorreto. Regulamenta as portas de entrada do SUS, definindo-a como os serviços de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. Certíssimo! São as portas de entrada. Então, em uma determinada região de saúde, só é considerado região de saúde se nós tivermos região de saúde, se nós tivermos no mínimo 5 serviços. E 3 primeiros desses serviços é o que a questão cita: atenção primária e saúde, atenção de urgência e emergência e a atenção psicossocial. Certo? Nós vamos já descobrir os demais no decorrer das nossas questões. Então, ele fala aqui de portas de entrada. Quando você estuda os 5 serviços mínimos de uma
região de saúde, que toda região tem que ter, esses 3 primeiros são portas de entradas obrigatórias. Então, portas de entrada é o acesso inicial. E aí eu somo esses 3 primeiros dos 5 requisitos com o que diz a questão: serviço especial de acesso aberto. Acompanha comigo que eu vou te explicar o que é um serviço especial de acesso aberto. Vou botar aqui um asterisco para a gente voltar na revisão final, quando nós conseguirmos gabaritar cada uma das questões. Então, o item A está correto. O item B: cria a Relação Nacional das Ações e dos Serviços de Saúde, RENASES, que compreenderá todas as ações e o serviço que o SUS oferecerá ao usuário para atendimento da integralidade da assistência. Verdadeiríssimo. Você vai ver lá no capítulo de assistência à saúde que existe a RENASES e a RENAME. Mas eu coloquei uma questão para nós aprofundarmos ela mais na frente. Então, continua aí para você aprender aqui mais de 40 artigos do Decreto 7508. Diz o item C: define-se mapa da saúde que será utilizado para a identificação das necessidades de saúde e deverá ser composto por serviços e ações de saúde prestados pela iniciativa privada de forma complementar ou não ao SUS. Grifa aí esse ou não. E vamos seguir aqui a questão. Define região de saúde como um espaço geográfico, tá certo? Nós já estudamos. E aí diz contínuo ou não. Quando eu te falei que tem que ter malha viária, que tem que ter interconexão, tu concorda que eu disse que a região de saúde ela é contínua? Ela tem que ter continuidade, comunicação? Então esse é o nosso gabarito da questão. É o item incorreto. Gabarito, item D de dado, D de Deus. Mas, professor, eu fiquei com dúvida justamente na questão do item C. Vamos ler. Define o mapa da saúde, que nós sabemos que é a descrição geográfica de tudo que existe numa região de saúde, seja os recursos, seja as ações, seja os serviços. E esse mapa, que ele vai trazer indicadores também, ele serve para a identificação das necessidades de saúde. E aí vem a grande dúvida. É copiado e colado, foi uma questão de tribunal, do Decreto 7508. Deverá ser composto por serviços e ações de saúde prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS. Aí o pessoal aqui, não tem nada a ver a iniciativa privada. No fundo dos meus olhos, para você entender o que é esse ou não. Ele diz que o mapa da saúde vai ter todos os serviços do SUS, inclusive os da iniciativa privada, de forma complementar, porque eles só podem participar, a iniciativa privada só pode participar do SUS de forma complementar. Então ele diz, de forma complementar ou não ao SUS. Ou seja, no mapa tem que ter todos os serviços de saúde do SUS, bem como todos de iniciativa privada. Seja tendo contrato com o SUS ou não. Porque na hora de fazer um novo contrato, eu posso olhar ali no mapa, já que ele é a descrição geográfica daquela região, qual é o serviço ali que eu posso contratar ou conveniar. Surgiu a necessidade de contratar um serviço de hemodiálise, de aplicação de quimioterapia. Então eu vou ver ali dentro da minha região de saúde qual a possibilidade de eu fazer um contrato ou um convênio, ao invés de colocar todo mundo para vir para Fortaleza e lotar os serviços, ou para os grandes centros urbanos, ou para a capital do estado em que você mora. Ok? Então, por isso, não é o item
C, e sim, de fato, o item D. Mas vamos gabaritar também aqui o item E. As regiões de saúde devem conter, no mínimo, ações e serviços de saúde, de atenção primária, você já viu que isso é verdade, de atenção psicossocial, de urgência e emergência, de atenção especializada ambulatorial e hospitalar e vigilância em saúde. Então, você vê que essa questão, estando correta, já que o gabarito da questão é aqui o item D de dado, completa aqui o nosso resumo que nós estamos fazendo. Olha quem são os dois serviços que estão faltando. A atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância, tem só as iniciais nesse anterior para a gente ganhar tempo, e a vigilância em saúde. E aí você vai fazendo esse complemento. Então, toda a região de saúde, que se forma ali por um conjunto de municípios, que tem continuidade, vai construir uma rede capaz de atender no nível primário, terciário, secundário. E tem que ter, por isso que tem que ter no mínimo esses 5 serviços. Então, de fato, a segunda questão gabaritada e este item é correto. Vamos aí, então, à terceira questão, que o tempo urge, não é? Mas vamos ter aí uma hora produtiva de estudo. Não existe tempo de estudo, existe efetividade, que é o uso máximo da capacidade instalada, que inclusive é uma determinação para o SUS, a efetividade. Você está sendo efetivo nos seus estudos? Tirou essa hora aqui para gabaritar essa questão? Seja no momento no qual você esteja vendo esta nossa live, esta nossa videoaula, explanando todo o decreto 7508? Ou está separando uma hora para estudar e procrastinando 30 minutos nas redes sociais? Vem comigo. De acordo com o decreto 7508, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Então, toda a região de saúde, que nós já sabemos o que é, vai definir os seus limites geográficos? Sim, os municípios vão pactuar, junto às comissões intergestoras, quais são os limites. A população usuária que vai fazer o uso das ações e do serviço, quais são as ações e os serviços que são ali ofertadas e quem é que vai ter a respectiva responsabilidade, qual é o critério de acessibilidade, quem vai encaminhar para quem e a escala, quem é que vai fazer essa escala de conformação do serviço. Então, todos estes itens são verdadeiros quando pertinente ao que os entes federados vão definir em relação a uma região de saúde. Sendo assim, mais uma vez, nós temos como gabarito D de dado. Como eu te fiz essa explanação geral, fica bem mais fácil agora nós andarmos, passearmos pelas outras questões. Vamos aí à quarta questão. São considerados portas de entrada no SUS os seguintes serviços. Você já se ligou, professor, mas deixa eu ver aquela tela. As portas de entradas, ó, estão aqui em azul, ó. Porta de entrada. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e soma com serviço especial de acesso aberto. Sendo assim, de cara, nós vamos atenção primária, correta. Urgência e emergência, correta. Atenção psicossocial, correto. Especial de acesso aberto, correto. Então, exceto gabarito C, está errado. Não é incluído aqui, ó, como porta de entrada, o que trata o item C de apoio diagnóstico. As portas de entrada são 4. As 3 do asterisco, resumindo para você, e um serviço especial de acesso aberto. Deixa eu te explicar então agora, para que a gente possa nos encaminhar para a quinta questão, o que é um serviço especial de acesso aberto. Você sabe que a atenção primária, para que serve? Urgência e emergência, para que serve? Atenção psicossocial, para que serve? Cada um tem sua finalidade de atendimento. Mas uma região ela pode ter uma finalidade específica, conforme as características epidemiológicas dela.
ela pode ver que as UPAs estão lotadas de pessoas com hipertensão e diabetes. E ao invés dessas pessoas irem em uma determinada urgência para a UPA, ela pode criar um serviço especial de acesso aberto para atender hipertensos e diabéticos. É uma situação hipotética. Por isso que se chama serviço especial de acesso aberto. É uma quarta porta de entrada. Quem define a região de saúde? Quem define? Os gestores que conformam aquela região de saúde. Mas nós temos outros exemplos. Os sistemas, os serviços especializados, as pessoas que vivem com HIV, os serviços especializados para atendimento ao trabalhador, são serviços especiais de acesso aberto. Então, você não precisa andar na atenção primária, ser encaminhado para uma UPA ou para um hospital para fazer uma testagem sobre HIV ou sobre uma infecção sexualmente transmissível. Você pode procurar um serviço de atendimento especializado. Bacana? Explicado? Vamos então, vai nos dando aí essa resposta e essa comunicação em posterior que nós temos que seguir aqui. A quinta questão. O decreto 7508, de 28 de junho, olha que em nenhum momento eu falei a data para você, mas agora eu estou falando essa data para você. O processo de estudo ele tem que ser paulatino, não precisa você querer aprender tudo de uma vez. E essa experiência que o Mais Saúde, que os professores que congregam a equipe, eles querem passar para você. O decreto 7508, de 28 de junho de 2011, tem um importante papel de regular a estrutura do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, entre outros aspectos necessários à sua consolidação e à melhoria permanente. Com base nesse decreto, responda à questão abaixo. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas. Pois se eu tenho aqui um estado, duas regiões aqui, uma próxima, mas eu tenho um serviço de grande porte, que a rede pode ser compartilhada. Onde é que vai ser definido as diretrizes pactuadas? Onde é que se estabelece pactuação? Você já sabe e com certeza gabaritou a questão. Não é nas comissões de integração, não é nos conselhos, não é no Ministério da Saúde. São nas comissões intergestores. Se fosse para definir as diretrizes do planejamento, aí seriam outras questões que nós vamos ver que também se relacionam com as comissões intergestoras. Gabarito da questão de número 5, D de dado. Vamos aí à sexta questão. Sobre as comissões intergestores. É correto afirmar que, olha só, o item A diz que as comissões intergestoras estão organizadas em 4 instâncias a saber. Quem estudou, quem já sabe, já mata aqui a questão. Só existe 3 tipos de comissão. Quais são elas? As comissões intergestoras tripartite, que envolve União, Estado e Município. A comissão intergestora bipartite, que envolve o Estado e seus municípios. Então a CIT, só existe uma no país. A CIB existe por estado. Cada estado tem uma CIB. Ela articula o gestor estadual com os gestores municipais daquele estado. E a CI vai depender do número de regiões de cada estado. Então, não existe comissão intergestora intermunicipal de saúde. Apenas CIT, CIB e CI. Então, item A, descartado. Item B. Nas comissões intergestoras, os gestores públicos de saúde não poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, e pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Falso, pois eles poderão.
Isso precisa ser aprofundado e você saber cada um desses conselhos. Mas está aqui a sigla, ó, o que diz cada um. Então o erro da questão aqui, ó, está no não poderão. Eles poderão ser sim representados. Item C. Compete à CIT a pactuação dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde. Essa é uma competência exatamente da CIT. Sabe por quê? Porque envolve os três entes. Como é que eu vou pactuar? Quais são os critérios de planejamento? Lá na CIB, se não envolve a União. Lá na CIS, se não envolve o Estado como um todo e a União. Então, o gabarito da nossa questão é, de fato, o item C. C de Cristo. Cristo tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos embora. Olha o item D. Para efeitos administrativos e operacionais, a Comissão Intergestora Regional está vinculada a uma Secretaria Municipal de Saúde. Veja bem, uma região de saúde tem vários municípios, tem várias secretarias municipais. Por que eu teria um primo mais rico? Não, elas estão vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde. Eis o erro do item D. Ok? Vamos seguir? Tem item E na questão? Se tiver, nós vamos corrigir um a um. Não. Agora vamos para a 7ª questão. Lembra que eu te falei que existe uma relação nacional das ações e dos serviços de saúde? Isso foi decretado para que não houvesse pagamentos indevidos. Hoje o Ministério da Saúde ele só repassa dinheiro para aquilo que é considerado como ação e serviço de saúde. Veja o que diz a 7ª questão. Olha a tela. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASES, compreende, então o próprio nome já diz, é a relação das ações e dos serviços. E ela compreende todas as ações e os serviços que o SUS oferecerá ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Em sua composição, a RENASES é estruturada a partir de sub-relações de ações e serviços de saúde. E aí, pergunta-se, qual alternativa a seguir não compõe tais sub-relações? Olha aqui para mim, é como se eu tivesse um livro que tem a Relação Nacional das Ações e Serviços de Saúde. Nesse livro, ele vai ter capítulos. E quais são esses capítulos? Foi o que a questão resolveu te perguntar. Existirá a sub-relação ou a Relação Nacional das Ações e dos Serviços de Saúde de Atenção Primária? Item B. A Relação Nacional das Ações e dos Serviços de Saúde da Urgência e Emergência? Vamos ver. A Relação Nacional das Ações e dos Serviços de Saúde e da Atenção Psicossocial? A Relação Nacional das Ações e dos Serviços de Saúde da Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar? A Relação Nacional das Ações e dos Serviços de Saúde dos Serviços Especiais de Saúde Aberto? Como matar ou desconfiar aqui dessa questão? Você está vendo aqui, os recursos mínimos de cada uma dessas regiões. Qual está faltando, então? A vigilância em saúde. Então, o bizu é que a nossa RENASES se compõe de sub-relações que representam o quê? Os 5 serviços, ações e serviços mínimos para se formar uma região de saúde. É nesse processo, é nessa interligação de fazer conexões mentais que nós vamos aprendendo. Então, o gabarito aqui da nossa questão é o item E de êxito que você vai ter. Não existe a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, dos Serviços Especiais de Saúde Aberto, e sim de Vigilância em Saúde. O que é que eu posso te falar mais sobre RENASES? A RENASES, ela é discutida, você lembra disso? De 2 em 2 anos.
cabe ao Ministério da Saúde publicizar. O que é esse publicar ou publicizar? É publicar uma portaria dizendo quem é a Renase. Vamos estudar na assistência em saúde? A Rename é o que traz o conteúdo da 8ª questão. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, Rename, estamos aí chegando à nossa reta final, vamos conseguir cumprir o nosso objetivo, respondendo questões de Rename e contrato organizativo de ações públicas. Então você pode acompanhar esse material, a equipe pode ter colocado aí no link, verifica e faz essa revisão, volta nas questões. O processo de ensino-aprendizado ele se dá por repetição, até que haja a memorização, a impregnação, a transformação de massa branca em cinzenta. Então, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, Rename, compreende, olha só, aqui é a tradução da sigla, só que diferente da Renases, se liga que ele traz duas palavras, ó, compreende o que é a Rename, a seleção e a padronização de medicamentos. A Renase era simplesmente a tradução da sigla. Aqui não, ó, preste atenção nessas duas palavrinhas que elas podem ser trocadas e virarem uma questão. Então, compreende a seleção e a padronização. Não vai dizer que é a distribuição, não vai dizer que é a embalagem, é a seleção e a padronização. Para tal problema de saúde é utilizado tal medicamento. Foi, então, selecionado e padronizado dentro dos medicamentos essenciais. Pois existe também os essenciais, mas não é o nosso caso aqui. Então, eles são indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Em sua composição, a Rename é estruturada a partir de sub-relações. Mesma pergunta, mesmo contexto. Se te fizessem a pergunta como é que se monta a Rename, você saberia responder? Vamos lá que eu vou te dar o bizu. Professor, não é da mesma forma que a Renases? Não, elas não coincidem com os recursos mínimos de uma região de saúde. Aqui realmente você teria que memorizar. E aí eu vou te dar a dica de como memorizar. Os itens A, B, C estão corretos. Então você já sabe que existe a relação ou a sub-relação nacional de medicamentos essenciais, que é a base da sigla, e aí existe do componente básico da assistência farmacêutica. Qual é o outro componente? Ó, básico, estratégico e especializado. E o resto do texto se repete, da assistência farmacêutica. Então, básico, B, chama o B na hora de formar as sub-relações da Rename. E aí você vai acrescentar que existe a Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos, que está correto, e o item é de errado. Errado. Pois a Relação Nacional de Medicamentos de uso na atenção básica, não. De uso hospitalar. É assim que se compõe a Rename. Professor, o que é que eu preciso saber mais sobre a Rename? Ela é discutida de 2 em 2 anos, como a Renase, aonde? Na CIT. E o Ministério da Saúde vai o quê? Publicar uma portaria dizendo quem é a Rename. E lá terá essas sub-relações do componente básico, do componente estratégico, do componente especializado, dos insumos farmacêuticos e da Relação Nacional de Medicamentos de uso no hospital, que era o erro da questão. Vamos aí de 9ª questão. Eita, que o tempo voa! Mas vamos aproveitar e responder aí essas duas questões para encerrarmos essa nossa live.
primeiras de muitas, está aqui no canal do Tiradentes, mas certamente você poderá acessá-la no canal do Mais Saúde, Concursos e Residências, e vamos direto ao ponto na 9ª questão. Analise as seguintes afirmativas sobre o contrato organizativo da ação pública da saúde. Item 1. Refere-se a um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde regionalizada e hierarquizada. Você viu que o mote, que o bizu, é o acordo. Tem como finalidade garantir a integralidade da assistência aos usuários, certamente. Suas normas e fluxos serão pactuadas pelas comissões intergestoras tripartite, exatamente porque envolve os 3 normas e fluxos do COAP. E cabe ao Estado, coordenar o processo. Então, as regras, normas e fluxos de um COAP, todas foram decididas em CIT. Mas quem vai coordenar esse processo são as secretarias estaduais de saúde. Assim sendo, nosso gabarito é o item A, de amor, de aprovação. Chegamos aí à nossa 10ª questão para finalizar esse passeio sobre o Decreto 7508. Contrato organizativo de ação pública de saúde conterá as seguintes disposições essenciais, exceto questões aqui, pouco cobradas, são as novidades. Eu trouxe para você aqui questões diferentes do habitual que você vai ver aí nos materiais, nas provas mais corriqueiras, mas eu trouxe aqui despertar para novidades do que podem ser cobrados. Então, num contrato organizativo de ação pública, o Decreto 7508 estabelece que deve sim haver a identificação das necessidades de saúde locais e regionais, verdadeiro, a oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação em âmbito regional e interregional, verdadeiríssimo, responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização. Sim, devem haver. Os quais serão estabelecidos de forma coletiva? Falso. Aqui ele pecou por uma palavra. De forma individualizada. De acordo com o perfil e a organização da capacidade de prestação das ações e dos serviços de cada ente federado. Eu não posso pegar e estabelecer uma relação que o município não possa cumprir. Então, quais serão as responsabilidades estabelecidas de forma individualizada? Isso nós já tínhamos visto, cada um, o que é que vai fazer. Então, uma questão lá no início conversou com esta última. Então, o gabarito da nossa questão é o item C. No contrato, no COAP, que é o acordo, deve ter sim indicadores e metas e estratégia para a melhoria das ações e dos serviços de saúde. Foi, é e sempre será um enorme prazer estar compartilhando questões, conhecimento, aprendizado, possibilidades, caminhos de aprovação para você ter êxito em concurso público. É essa a proposta do Mais Saúde, com concursos e residência. Então segue nossas redes sociais, segue o professor Anderson Soares, tem lá o nosso canal do Telegram, compartilhando esses links, segue aqui o Tiradentes, que tem essa troca de informações, mas também tem o nosso canal do Mais Saúde, concursos e residências, que você pode estar acessando através do nosso Instagram também, que é o @maissaudeconcursos, para estar trilhando o caminho da aprovação. Certamente ela acontecerá. Um grande beijo, um grande abraço do professor Randy Sus e até uma próxima oportunidade.